Se você foi uma criança ou jovem nos anos 80, este vídeo é para você! Hoje o desafio de memória será sobre um assunto que você vai agradecer, porque você consegue hoje comprar um pãozinho no domingo que tenha o preço exatamente de 2 semanas atrás. Pois é, vamos falar sobre o dinheiro dos anos 80. Vou desafiar a sua memória para saber se você realmente se lembra dos perrengues que você passou com o dinheiro daquela época. Está preparado? Então aqueça o seu cabeção, que lá vai a primeira pergunta. Em meados dos anos 80, por volta de 1986, durante o Plano Cruzado, o então presidente José Sarney já prometia aos brasileiros e brasileiras o combate à inflação incontrolável da época, promovendo um congelamento de preços. Inclusive, ele recorreu à população para o ajudar a fiscalizar os funcionários de supermercados que remarcavam os preços dos produtos durante esse período. Essas pessoas, que atuavam nessa função de forma voluntária, eram conhecidos como: letra A, cidadãos do Sarney; letra B, fiscais do Sarney; letra C, vigilantes do Sarney. Tempo. Se você disse letra B, fiscais do Sarney, você acertou! Sim, você acertou! Pois é, vou te lembrar, em 1986, o presidente José Sarney fez um congelamento de preços tentando segurar a inflação, e aí voluntários, resolveram fiscalizar os remarcadores de preços. Eu lembro direitinho, eu passeando de carrinho assim com a minha mãe no supermercado, aí tinha, como é que chama, gente? Aquelas maquinazinhas assim de colocar etiqueta de preço, e aí tinha, as pessoas que se voluntariavam para fiscalizar esses remarcadores. Olha, então teste de trava-língua hoje aqui, né? Pois é, só que lógico que esse congelamento de preço não deu certo, a inflação não segurou e disparou os preços tudo de novo, e aí os fornecedores não conseguiram reabastecer os supermercados, e aí, óbvio, que foi crescendo aquele caos que vocês se lembram muito bem, que foi o final da década de 80, antes da transição Plano Real, né? Uma fase muito complicada, mas não é mais complicado que isso aqui, gente. Vocês lembram disso aqui? Lembra do Gênios? Aquele joguinho de memória. Pois é, existe o Gênios de Bolso, que é exatamente a mesma coisa. Ó, começou, hein? Não vou fazer tudo, porque eu sou muito inteligente. E eu não vou fazer não, porque eu vou acertar tudo. Vou desistir disso daqui. Mas enfim, se você curtiu essa belezura... Oh, meu Deus! Se você curtiu essa belezura, você pode ir lá na descrição desse vídeo, que tem o link do Mercado Livre, onde tem o link que você pode adquirir esse gêniozinho de bolso, que eu vou te falar, custa mais barato do que muita promoção de sanduíche por aí. Eu acho muito legal. Já fiz a minha propaganda do gêniozinho e quero saber se você está preparado para a segunda pergunta. A nota de 200 cruzeiros que circulava na primeira metade dos anos 80 tinha qual personalidade estampada? Letra A, Duque de Caxias. Letra B, Dom Pedro II. Letra C, Princesa Isabel. Tempo. Se você respondeu letra C, Princesa Isabel, você acertou! Sim, você acertou! 200 cruzeiros. Sabe o que dava pra comprar com 200 cruzeiros na década de 80? Uns litros de leite, umas dúzias de ovos, era o que dava. E é claro que com o passar dos anos a coisa foi piorando, dando pra comprar cada vez menos coisas, até que a moeda teve que sumir, desaparecer. E aí que veio o Plano Real. Gente, eu não sou nenhuma especialista em economia não, viu? Porque a gente estuda pra não falar bobagem aqui no ar. Mas se eu estiver falando uma bobagem, você for um economista, alguém muito melhor, muito mais bem informado do que eu, coloca aqui nos comentários, explica pra mim se eu tô falando alguma bobagem, que é bom até que dá uma luz aí nas bobagens que eu posso estar falando, e de repente você tem mais informação interessante sobre esse assunto também. Coloca aqui embaixo que vai ser ótimo pra gente aprender um pouco mais. Vamos então partir para a terceira pergunta. Nos anos 80, era muito comum os caixas de alguns mercados, padarias e farmácias não terem troco suficiente para a gente. Nessas situações, a solução era: letra A, esperar o dono do estabelecimento conseguir o troco. Letra B, ir embora sem o troco. Letra C,
aceitar o troco em balas ao invés de dinheiro. Tempo. Se você disse letra C, aceitar troco de bala ao invés de dinheiro, você acertou! Olha, se você disse letra A, esperar o proprietário do estabelecimento para ir atrás de dinheiro do troco, não tá errado também não, porque acontecia isso também, gente. Eu sei que hoje em dia também tem, né, algumas situações que eles até oferecem bala até hoje, mas naquela época realmente por conta da inflação faltava muita moeda de troco. Então era aquele negócio de oferecer bala e é o que tinha pra hoje, né, gente? Mas, enfim, foi uma época divertida, a gente tinha aquele dinheirinho contado, né? Vivia essas situações, mas que deixa aí uma memória gostosa nos nossos corações. Mas, se você agora se sente aliviado por não viver mais nessa época de inflação terrível e ter a nossa moeda estabilizada, você vai gostar também de lembrar dos perrengues da telefonia que está aqui, ó, nesse desafio da memória, que é exatamente sobre a telefonia dos anos 80. Eu quero ver se você também está afiado sobre esse assunto, se você se lembra dos perrengues que você viveu nessa época com a comunicação do nosso Brasil. Vai lá e depois me conta se você saiu bem ou não.